versículo de número 14 ao 21. Na medida que você for achando a palavra do Senhor, se coloque de pé, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14 ao 21. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, embriagar com pena, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, ou seja, louvores, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? A igreja pode se sentar. Glorifique a Deus. Deus venha falar ao nosso coração. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é hora de despertar. Nós estarei falando um pouquinho a respeito do despertar. E despertar fala a respeito de sair do sono, sair do estado de dormência. Despertar é acordar, é se levantar, se espreguiçar. Muitas pessoas hoje estão nas igrejas e no mundo vivendo em um estado de dormência, vivendo muitas vezes sonolentos, vivendo adormecidos. Muitos estão no mundo da lua, como dizem as pessoas aí fora. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava exortando a igreja e ensinando a igreja a sair do sono, a se despertar em sua vida. E ele diz aqui: olha, desperta, ó tu que dormes. Eu sei que dormir é gostoso, é relaxante, mas muitas vezes nós temos que nos levantarmos, nós temos que nos colocarmos de pé, muitas vezes nós temos que nos colocarmos diante das lutas, diante das batalhas, e não ficarmos adormecidos diante das lutas. Então Paulo fala assim: olha, levanta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, levanta dentre os mortos e Cristo te mostrará aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a vida da sua família. O que Paulo estava dizendo aqui é: ó igreja, acorda, não durmamos como os demais. Hoje em dia tem muitas pessoas que o mundo está de ponta cabeça, a casa está de ponta cabeça, e ele continua dormindo, tranquilo, sonolento, cochilando. E Paulo fala assim: acorda, levanta para a vida, ore a Deus, busca a Deus, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te mostrará aquilo que Ele tem para você.
O que Paulo estava alertando a igreja aqui é: aquilo que Deus tem para vocês é maior do que aquilo que o mundo oferece. Aquilo que o mundo oferece a vocês é falso. Aquilo que o mundo oferece a vocês é passageiro. Mas aquilo que Deus oferece para vocês é verdadeiro e é eterno. Por isso que Cristo quer que vocês se levantem. Paulo, nessa época aqui, ele estava preso. Isso nos mostra que não importa a situação pelo qual nós estamos, o que importa é que nós temos que nos levantarmos e guerrearmos, não ficarmos dormindo, amortecidos. Nessa época que o Paulo estava preso, a impureza, a prostituição, a avareza, a idolatria, a desobediência estava rodeando a igreja, estava rodeando a casa dos irmãos, estava dentro das igrejas, muitas vezes irmãos impuros, avarentos, amantes de si mesmo. E Paulo fala assim: olha, desperta tu que dormes. Vocês não estão vendo a situação que está acontecendo? Olha o que está acontecendo ao redor de vocês. Olha o que está acontecendo na casa de vocês. Olha o que está acontecendo dentro da igreja de vocês. E vocês estão dormidos? Vocês estão adormecidos? Vocês precisam despertar. Vocês precisam entrar com providência. Vocês precisam se manter acordados. Não é hora de dormir, mas é hora de acordar, de se levantar, de se espreguiçar e de guerrear. E ele fala assim para os irmãos aí: olha, veja como vocês estão andando. Não andem como os necios, ou seja, não andem como os tolos, que não estão vendo a situação, mas sejam sábios. Saiba que isso é astuta, saiba que isso é cilada, saiba que isso está acontecendo na igreja, saiba que isso está acontecendo na sua casa, saiba que isso está acontecendo ao seu redor. Isso é para te manter adormecido. Isso é para que você não venha acordar. Isso é para que você não venha despertar. Mas eu estou falando para você: desperta, a igreja. Desperta, tu que dormes. Desperta para a situação que está acontecendo. Não é motivo de vocês ficar como necios, mas é motivo de vocês ficar como sábios, lutar, guerrear as batalhas. Ou seja, não durmam no barulho dos outros, mas acordem para viver as promessas de Deus. Muitas vezes vocês não estão vivendo as promessas de Deus porque vocês ainda estão dormindo, amortecidos, sonolentos, cochilando, e não estão acordados para ver a promessa de Deus acontecer na sua vida. Então desperta, ó igreja. Não deixe ninguém vos enganar com palavras vãs, porque hoje em dia o que mais nós ouvimos pelo mundo aí fora, até mesmo dentro da nossa casa, ou até mesmo dentro da nossa família: que Deus é esse que você serve, que ainda não mudou a sua situação? Que Deus é esse que você serve, que você tanto vai para a igreja e não encontra resultado? Que Deus é esse que você serve, que você ora e a sua vida não melhora? Isso nós ouvimos muitas vezes. Isso é o inimigo muitas vezes tentando fechar os meus e os teus olhos, para nós não enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa casa, aquilo que Deus tem para a vida da igreja. Desperta, igreja. Não deixe ninguém enganar vocês com palavras vãs. Não deixe ninguém enganar vocês com palavras tolas. Preste atenção naquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. A palavra de Deus diz assim que do homem procede os planos do seu coração, mas do Senhor provém a resposta da língua. Muitas vezes o homem vem para tentar nos desanimar. Muitas vezes o homem vem para tentar frustrar os nossos planos, frustrar os nossos sonhos. Mas os planos e os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Mas eu e você temos que vivermos acordados, para vivermos as promessas de Deus. Viver aquilo que Deus tem para a minha vida,
e para a sua vida. Ouçam a palavra do Senhor. Paulo estava dizendo aos irmãos: não ande com a mente de vocês vazias, não andem distraídos, não deixe a dormência tomar conta de vocês, não sejam insensatos, ou seja, não sejam desviolados, não sejam desajuizados, não sejam desorientados, não deixe ninguém colocar algo na sua mente, mas encha sua mente com as coisas que vêm de Deus, enche sua mente com as coisas que vêm do céu. Entenda qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor diz ali na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo número 2, que a vontade do Senhor ela é boa, a vontade do Senhor ela é perfeita, a vontade do Senhor ela é agradável. Esta é a vontade que o Senhor quer que eu e você, que nós venhamos experimentarmos, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós. Irmãos, quantas pessoas hoje não estão dormindo espiritualmente? Quantas pessoas hoje não estão enxergando aquilo que Deus tem apresentado para elas? Quantas pessoas hoje não perderam a visão de olhar para o céu e não enxergar que Deus tem uma promessa de salvação para a vida dela e para a vida de sua família? Quantas pessoas não perderam a visão de olhar para o céu e enxergar que Deus pode mudar o quadro da história? Quantas pessoas perderam a sua visão? Quantas pessoas não estão adormecidas? Quantas pessoas não estão com seus sonhos frustrados? Por quê? Dormiram na fé, cochilaram na caminhada, estão dormentes, deixaram pessoas colocar algo na sua mente. Que Deus é esse? Deus não faz isso, Deus não pode fazer, Deus não resolve nada. E muitas vezes aquilo que o homem fala tem muito mais valor do que aquilo que Deus fala ao coração, na vida daquela pessoa. Ou seja, ela dá mais vazão para as coisas que ela ouve dos homens do que aquilo que ela ouve de Deus para a vida dela. E isso ela acaba dormindo, sonolenta, não prestando atenção mais na voz de Deus, não acordada para escutar aquilo que Deus fala ao coração dela. Paulo estava orientando os irmãos de Efésios e ele falava assim: acorda, igreja, olhe para Deus, busque a Deus, separe um tempo para Deus, olha, experimente as coisas de Deus, experimente aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não fiquem sonolentos, não fiquem dormindo, não sejam dorminhocos, mas fiquem acordados para viver a promessa de Deus na vida de vocês. Não deixe ninguém maquinar nada na vida de vocês. Olhe para os céus, olhe para os montes. É de lá que vai vir o socorro de vocês, não é de homens, para que ninguém se glorie. Mas o meu socorro, o teu socorro vem de mim, vem dos céus. É isso que Deus quer que eu e você tenha essa fé, de acreditar nele, de invocar o nome dele, de separar o tempo para ele, para falar com ele, ter comunhão com ele, buscar a presença dele, experimentar aquilo que ele tem para a minha vida e para a sua vida. É isso que Deus quer de mim e de você. E ele fala assim: olha, não se embriaguem com vinho que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, como é gostoso uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Você sentir a presença de Deus dentro de você. Você andar caminhando nas nuvens, saber que alguém está te conduzindo, saber que alguém está te levando, as águas tranquilas, te dando paz, te dando refrigério, sentir que está do seu lado. Como é gostoso sentir a presença de Deus. E Paulo fala assim: olha, não se embriaguem com vinho que há contenda,
Ou seja, não se enche daquilo que o mundo tem oferecido a vocês, mas se enche daquilo que Deus está oferecendo a vocês, que é a presença dEle. Quer fazer vocês ser cheios da presença do Senhor, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se enche da presença de Deus, porque é isso que vai dar vida a vocês. A sonolência, a dormência, ela causa morte, mas viver acordado para Cristo nos dá vida. Quem está dormindo está morto espiritualmente. Quem está dormindo não está vendo. Quem está dormindo não está prestando atenção naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem prometido. A palavra do Senhor diz assim lá na carta, e as igrejas lá de Apocalipse, se você ler lá no Apocalipse capítulo de 1 e 3 em diante, você vai ver lá falando diversas vezes assim: olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós como igreja, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, aquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Esse mesmo conselho que o apóstolo Paulo ele deu para os irmãos de Efésios, ele também deu para os irmãos de Roma. E é lá na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo de 11, Paulo ele fala assim para os irmãos de Roma: olha, já é hora de vocês despertar do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está mais perto agora de quando nós aceitamos a fé. A nossa salvação está mais perto de Cristo agora de quando nós aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador. Ou seja, a nossa permanência aqui na terra está mais próxima do Senhor de quando nós aceitamos o Senhor lá atrás, quando nós confessamos a Ele como suficiente Salvador da nossa vida, Salvador da nossa vida. E Paulo ele completa aos Romanos assim: olha, não devemos rejeitar-nos, nós devemos rejeitarmos as obras das trevas e vestirmos das armas da luz. Vamos ver quais são as armas das trevas. Gálatas capítulo de número 5. Se você voltar algumas folhas atrás, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Essas são as obras das trevas. As obras das trevas, que são as obras da carne, são manifestas, ao quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a qual Paulo declara aos irmãos: isso são as obras das trevas. Quando nós não perdoamos alguém, obras das trevas. Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, obras das trevas. Quando nós não obedecemos aquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração, obras das trevas. E quais são as obras da luz? O mesmo livro de Gálatas também fala. Se você for no versículo número 22, 5:22, diz assim que as obras ou as armas da luz são o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo ou a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos das armas da luz. Essas são as armas de Deus que eu e você temos que exercermos no nosso dia a dia. Nós não devemos nos revestir das obras das trevas, mas revestirmos da arma da luz. O que significa isso, pastor? O que Paulo estava dizendo era: olha, o tempo está acabando e vocês devem se revestir das armaduras de Deus.
Por quê? Porque o inimigo irá fazer de tudo para que vocês permaneçam adormecidos, para que vocês não venham provar daquilo que Deus tem para dar a cada um de vocês. E o meu conselho para vocês é: desperta o que está dormindo. Meus irmãos, buscai forças do Senhor, para vocês poderem suportar e vencer as lutas do dia a dia. Nós só vencemos a obra das trevas quando nós vivemos as obras da luz. Nós só vivemos as obras da luz quando nós desperdiçamos as coisas nas trevas. Só vivemos aquilo que Deus tem para nós quando nós vivemos aquilo que Ele nos oferece, aquilo que Ele nos dá. Revestimos de todas as armaduras de Deus, ou seja, se vista com as armas que Deus te deu. Para quê? Para que vocês possam estar firmes, para que vocês possam vencer os dias maus, para que vocês possam vencer as lutas, para que vocês possam vencer as batalhas, para que vocês possam vencer o adversário, o inimigo. A palavra do Senhor diz assim que o inimigo, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, o inimigo fica o tempo todo procurando alguém para destruir. E quando ele acha, ele destrói a família, ele destrói o casamento, ele destrói finanças, ele destrói relacionamento entre pais e filhos e pai. Ou seja, ele faz uma total ruína quando ele acha uma brecha na vida de alguém. E isso que Paulo estava falando: olha, desperta do que dorme, fecha as brechas, não deixe o inimigo entrar, não deixe que ninguém sussurrar na vida de vocês, mas ouça a palavra de Deus, ouça aquilo que Deus tem para a vida de vocês. O inimigo, ele não tem dó. O papel do inimigo aqui na terra: matar, roubar, destruir, matar os nossos sonhos, matar os nossos projetos, nos roubar da presença de Deus e destruir a nossa casa, destruir a nossa vida, destruir aquilo que Deus tem para a minha vida e para você. Matar, roubar, destruir. Mas o papel de Deus é nos dar vida e vida em abundância. Por isso que Paulo fala assim: olha, não deixe o inimigo matar vocês, não deixem se roubar da presença de Deus, não deixe o inimigo destruir a vida de vocês. Dispensa tudo que o mundo oferece: impureza, prostituição, bebedice, aquilo que desagrada o coração de Deus. Olha, não deixe ninguém encher a cabeça de vocês de que Deus não faz, de que Deus não é, de que Deus não pode. Se encha da presença de Deus, viva aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não deixe ninguém tirar a fé que está dentro de vocês. Desperta a igreja, isso é cilada, isso é obra maligna para a vida de vocês, para deixar vocês adormecidos. Desperta do que dormes, acorda, igreja, acorde para viver as promessas de Deus. O papel do Senhor é nos dar vida e vida em abundância. Para recebermos essa vida, nós temos que estarmos firmados nele. Para nós recebermos essa vida do Senhor, nós temos que estarmos alicerçados no Senhor, firmados na sua promessa. E quais são as armas, pastor, que nós devemos estarmos firmados? A primeira arma é a nossa obediência ao Senhor. Nós devemos obedecermos ao Senhor em tudo o que Ele nos disser. Devemos ser submissos à sua voz. Devemos ser submissos à sua vontade. Eu costumo dizer que quando nós obedecemos a Deus,
o maior beneficiado somos nós mesmos. Nós é que recebemos as bênçãos do Senhor por obedecermos a Ele. Olha que bênção! Quando nós obedecemos, recebemos as bênçãos do Senhor. Então, o maior beneficiado em obedecer a Deus somos nós mesmos. Nós somos os maiores beneficiados. A segunda arma é a oração. Irmãos, nós devemos ter uma vida de oração. A oração é a chave que abre as portas que se encontram fechadas. Irmãos, todos os cristãos que viveram antes de nós só venceram as suas lutas, só venceram as suas batalhas, porque eles tiveram uma vida de obediência e uma vida de oração. Uma vida na presença de Deus. Lembra de Ana? Orando a Deus para ter um filho. Uma mulher que estava com a sua madre fechada. Deus abre a madre de Ana e ela recebe ali um filho do Senhor. Ela lhe entrega seu próprio filho para a obra de Deus. E Deus abençoou ela com muito mais filhos. 5 ou 6 filhos, não me lembro agora. Deus deu mais 5 ou 6 filhos para ela. Lembro de Daniel na cova dos leões, orando a Deus, apresentando a sua situação a Deus. E os leões foram obrigados a jejuar para não poder devorar Daniel. Quem vive a palavra de Deus como Daniel não vive pela carne, mas vive pelo Espírito do Senhor. Ele tem a fragrância do Senhor. Sabe por que os leões não devoraram Daniel? Porque ele não tinha cheiro de carne, mas ele tinha o perfume de Cristo em sua vida. É isso que Deus quer que eu e você venhamos termos. A presença de Deus, o perfume de Cristo. Por onde nós passarmos, as pessoas veem que é algo diferente em mim e em você. Então nós devemos termos uma vida de oração. Quando nós louvamos a Deus, nós chegamos até Ele através dos louvores. Mas quando nós oramos a Deus, Deus faz o inverso. Deus se achega até nós, através das nossas orações. A terceira arma que nós devemos termos para vivermos acordados nesse mundo que quer nos adormecer, que quer nos deixar dormindo. A terceira arma é a nossa fé. A palavra do Senhor diz assim que a fé ela é a certeza das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que não se vê. Nós temos que termos fé de que Deus ele está ouvindo as nossas orações. Não adianta nós orarmos e não termos fé de que Deus está ouvindo. A quarta arma é nós crermos na palavra de Deus, crermos nas suas promessas, crermos na oração que está sendo feita ao Senhor. A palavra do Senhor diz ali no Evangelho, agora escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo número 22, que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Então nós temos que crer que quando nós nos prostramos diante do altar do nosso Deus, de quando nós nos ajoelhamos diante da sua presença, Deus está ouvindo as nossas orações. Para nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo, nós temos que crermos, temos que acreditarmos, temos que confiarmos que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é fiel para completar. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De que quando Deus fala, Deus cumpre. Jeremias 1,12 diz assim que o
Senhor, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Quando Deus fala, Ele honra a palavra dEle. Lembra o que nós estávamos lendo esses dias, no culto passado, no culto de domingo, que Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu não vou mais estar no meio de vocês, eu vou dar vitória, vou derrotar seus inimigos, vou enviar um anjo com você, mas a minha presença não vai estar mais com você. Moisés falou assim: olha, se a tua presença não for comigo, ou com o seu povo, não adianta nós juntarmos, não adianta nós caminharmos, porque quem nos dá a vitória é o Senhor. O que Moisés estava falando: Senhor, eu só creio em você, é no Senhor que eu creio. Se eu não creio no Senhor, nas tuas promessas, se eu não creio que o Senhor está comigo na caminhada, do que adianta eu ir? Do que adianta eu fazer? Do que adianta eu ganhar, se o Senhor não vai estar conosco? Então eu tenho que crer que a minha caminhada, as nossas vitórias, elas vêm do Senhor. É o Senhor que vai nos dar a vitória. Então eu creio que o Senhor, estando conosco, não há ninguém que nos derrote, não há ninguém que nos impeça. Operando o Senhor, quem impedirá? Então esta fé, esta crença que eu e você temos que termos, cremos que as nossas orações terão as respostas de Deus. A quinta arma é sermos gratos a Deus. No versículo 20 de Efésios, que nós lemos, Efésios 5, do 14 ao 21, no 20, ele diz assim: Efésios 5, 20: dando graças sempre por tudo a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Ou seja, tudo dê graças, não murmure, não xingue, não blasfeme, não reclame, nada foge do controle de Deus. A pastora está passando por uma situação que só Deus, ainda bem que é só Deus, porque se não for Ele, quem é que vai ser? Não murmure, tenha a paciência, o agir de Deus acontecerá, os planos de Deus não serão frustrados, mas nós temos que darmos graças a Deus, ainda que tudo pareça que saiu do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus, nada pega Deus de surpresa. Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus tem visto o teu choro, Deus tem visto o teu sofrimento, mas nada fugiu do controle do Senhor. No tempo dele, Ele agirá. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos nos humilharmos, ou seja, orarmos, nos prostrarmos, acreditarmos, termos fé em Deus, para que no tempo dele, Ele nos exaltará. Então humilhai-vos, Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo a situação que eu estou passando, o Senhor está vendo o quadro da minha história. Eu estou me humilhando diante da tua presença, eu estou colocando a situação diante do teu altar. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que muda situações. Senhor, essa situação chegou para me blasfemar, para me xingar, para me reclamar, para me murmurar, mas eu não vou murmurar, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar nas tuas promessas.
Eu sei que o Senhor não me chamou, eu e minha família, para sermos derrotados, mas o Senhor nos chamou para sermos mais que vencedor por aquele que nos amou. O Senhor tem promessa na minha casa, o Senhor tem promessa na minha vida, o Senhor tem promessa de salvação. Eu vou continuar crendo nas tuas promessas. Eu não quero mais viver dormindo para as situações, mas eu quero viver acordado agora para viver as tuas promessas, para ver as tuas promessas, para experimentar as tuas promessas, para experimentar aquilo que tu tens para a minha vida e para a vida da minha família. Irmãos, às vezes passamos por lutas, às vezes passamos por tribulações, e isso são fases da vida. Não é porque nós estamos na presença de Deus que nós não iremos passar por lutas, por tribulações. Iremos passar sim, mas é Ele que vai nos dar força para vencer. Eu sei que muitas vezes nós entristecemos pelas situações que nós passamos, e muitas vezes nós desanimamos. Só que não pode ser assim. Como assim, pastor? Eu estou passando por uma luta, estou passando por uma tribulação, e eu não posso desanimar? Não. Por quê? Porque quando vem as lutas, quando vem as vitórias, nós devemos ficarmos alegres, porque a vitória nossa está chegando em nome de Jesus. É assim que nós temos que crer. A vitória só vem depois das lutas. A vitória só vem depois das guerras. A vitória só vem depois das batalhas. Então, quando vem as lutas, quando vem as batalhas, glorifica a Deus. É difícil, né, glorificar a Deus nas lutas, nas batalhas, mas passando elas, nós iremos testemunhar as maravilhas do Senhor. Nós iremos tomar esse altar e falar assim: irmãos, eu estava passando por uma luta, ou prova, ou tribulação, mas o Senhor me deu vitória em nome de Jesus. É isso que Deus quer ouvir da minha vida e da sua vida. Não desanime, não fique adormecido, não deixe ninguém sussurrar no seu ouvido que Deus não pode, que Deus não faz. Ouça a palavra de Deus, desperta a igreja, ó tu que dormes. Se eu e você quisermos, nós temos vitória, nós temos que permanecermos lutando, guerreando com Cristo ao nosso favor, é claro. Por quê? Porque Cristo nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Se eu e você lutarmos sozinhos, com certeza nós iremos perder. Mas se nós estivermos com Cristo ao nosso favor, nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Desperta a igreja. Não deixa o inimigo sussurrar no seu ouvido. Não fique sonolento. Não fique cochilando. A situação está apertada, ore a Deus. A situação está ruim, busque a Deus. A situação está difícil, se coloque de pé. Entre na presença de Deus. Apresente a causa a Deus. Confie, acredite, persevere, e Cristo te esclarecerá, ou seja, Cristo te mostrará as maravilhas que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que você venha meditar na palavra de Deus, que você venha buscar, acreditar. Não durma no barulho de ninguém, não durma no barulho do inimigo. Acorde para as coisas de Deus, acorde para as promessas de Deus. Amém? Que Deus venha ser louvado na minha, na sua vida,